Há cerca de 1500 anos, algo terrível aconteceu com o clima do mundo. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O sol começou a escurecer e chuvas de cor vermelho sangue caíram dos céus. Nuvens de poeira fina envolveram a terra, mergulhando-a em um inverno de 2 anos. Em seguida vieram a seca, a fome, a praga e a morte. Cidades inteiras foram dizimadas e civilizações desmoronaram. Ninguém sabia o que tinha causado essa catástrofe que afetou milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que foi isso? No século VI, ocorreu um evento climático catastrófico que se tornou a data mais importante nos últimos 2000 anos. Esse evento lançou as bases para o mundo em que vivemos hoje. David Keyes, um escritor de história e arqueologia, passou 5 anos investigando esse mistério. Ele consultou mais de 80 especialistas em seca, fome, inundações, desastres climatológicos, epidemias e guerras antigas. Vasculhou os anais e crônicas do século VI e VII depois de Cristo em todo o mundo. Seu livro conta a história desse evento climático enterrado no coração da Idade das Trevas, que Keyes acredita ter alterado completamente o curso da história. O mistério começou em uma conferência de arqueologia em 1994, quando Mike Bailey, um especialista em anéis de árvores, proferiu uma palestra. Ele revelou que todos os anéis de árvores do mundo mostravam uma mudança significativa por volta do século VI. Bailey, pioneiro em uma ideia revolucionária, havia desenvolvido um programa de computador para analisar os padrões de crescimento dos anéis de árvores. Esse programa permitiu que laboratórios em todo o mundo construíssem registros completos e ininterruptos das larguras dos anéis, datando-os com precisão. Há cerca de 7.500 anos, em uma posição surpreendente, podemos interrogar qualquer ano civil nos últimos milhares de anos para entender as condições de crescimento das árvores em uma grande área geográfica. Essa informação simplesmente não existia antes. No entanto, o que realmente nos interessa é por que uma árvore específica ficou estreita em determinados pontos e depois voltou a estreitar em outros. Qual é a informação ambiental que está verdadeiramente armazenada nesses padrões? David Keyes viajou até a Irlanda para investigar pessoalmente o misterioso evento do século VI, registrado nos Anéis das Árvores de Mike Bailey. Há 10 anos, Bailey percebeu que os anéis de carvalho estavam anormalmente estreitos em meados do século VI, indicando que algo poderoso estava afetando o crescimento das árvores. Essa tendência também foi observada em outros lugares da Europa, como na Finlândia, onde houve uma queda abrupta em 536, uma pequena recuperação em 537 e 538, seguida por uma queda drástica em 542. Esse padrão não se limitava apenas à Irlanda e à Finlândia. Em todo o mundo, as árvores enfrentaram momentos terríveis durante o século VI. Os anéis de pinheiro das montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, mostraram que os anos 535, 536 e 541 foram 3 dos 4 piores em 2 milênios. No Chile, as árvores registraram a maior queda no crescimento durante o verão nos últimos 1.600 anos. Na Sibéria, um declínio de 20 anos no crescimento das árvores nas décadas de 530 e 540 foi o mais grave em 1.900 anos. Mas por que as árvores não cresciam? Seria devido à escuridão, ao frio, à poluição natural ou à seca? Mike Bailey encontrou a resposta em um exame microscópico dos anéis de 536. Células de anel de carvalho, normalmente vistas no inverno, também apareceram no verão. Isso indicava danos causados pela geada. A implicação dessa evidência global era que o clima estava extremamente frio por longos períodos durante o século VI. Além disso, Bailey encontrou evidências arqueológicas na Irlanda que confirmavam essas condições hostis. Muita da madeira datada veio de Crannogs, ilhas de madeira construídas como refúgios em tempos de dificuldade e guerra de clãs. Em resumo, o período entre 536 e meados da década de 540 foi marcado por condições climáticas realmente adversas, e isso teve um impacto significativo nas árvores e na humanidade da época. No século VI, a implicação de muitos eventos estava relacionada ao clima extremamente frio. A redução da luz solar e as baixas temperaturas causaram quebras nas colheitas. As pessoas em uma área como essa seriam forçadas a abandonar a produção agrícola e buscar alternativas. Elas se voltariam para a pesca e a caça, enfrentando uma pressão significativa. Afinal, estavam acostumadas a ter produtos agrícolas disponíveis durante os invernos. Keyes, um estudioso, percebeu não apenas a evidência das árvores indicando o frio,
mas também o sofrimento das pessoas. Ele decidiu investigar se havia relatos escritos da época em que o clima desmoronou. Sua busca o levou a documentos históricos exclusivos e a testemunhos de eventos extraordinários. Um bispo sírio chamado João de Éfeso descreveu algo sem precedentes nos anos 535 e 536 d.C. O sol escureceu e permaneceu assim por 18 meses. Durante esse período, o sol brilhava por apenas cerca de 4 horas por dia, e mesmo essa luz era apenas uma sombra fraca. As pessoas acreditavam que o sol nunca recuperaria sua plena luminosidade. Historiadores do Império Romano geralmente não registravam eventos climáticos, a menos que fossem verdadeiramente excepcionais. João mencionou um período de 2 anos de escuridão solar, indicando sua significância. Codoros, escrevendo na Itália, também se referiu ao escurecimento do sol. As estações de crescimento foram afetadas, com primavera sem suavidade e verões sem calor. O medo de novas geadas pairava sobre os agricultores. Case expandiu sua pesquisa para outras civilizações da época, incluindo o norte e o sul da China, a Coreia e o Japão. Ele encontrou mais de 30 fontes que mencionavam diretamente o evento do Sol escurecido e suas consequências climáticas imediatas em 540. Os cientistas acreditavam que isso foi causado pela queda de um cometa. Este foi um evento misterioso que abalou o mundo, mas nenhuma civilização da época parece ter registrado tal acontecimento. Os cientistas, por sua vez, não encontraram evidências de uma cratera causada por um impacto cósmico. Estranho, não é mesmo? Afinal, se algo tão significativo tivesse ocorrido, certamente teríamos conhecimento disso. A Terra, naquela época, não era muito diferente da que conhecemos hoje. Cerca de 70% de sua superfície estava coberta por água. Se o impacto tivesse ocorrido nos oceanos, as ondas iniciais teriam sido gigantescas, causando maremotos e inundando as costas ao longo de qualquer oceano atingido. No entanto, não há registros de tais eventos devastadores. Os cientistas, inicialmente, focaram sua busca em vulcões como possível explicação. No entanto, outra teoria intrigante surgiu. E se o evento não tivesse sido causado por um cometa inteiro, mas sim por fragmentos que se espalharam pela atmosfera? Essa hipótese foi sugerida por Mike Bailey e testada por David Keyes. Para entender melhor, vamos voltar no tempo. Em 1908 ocorreu o famoso evento de Tunguska, na Sibéria. Um meteoro leve atingiu a atmosfera da Terra e explodiu no ar, causando destruição local massiva. Embora não tenham sido liberadas partículas microfinas suficientes para afetar o clima, Mike Bailey acredita que uma chuva de detritos cometários poderia ter esse efeito se fosse em grande quantidade. A mitologia também entra em cena. O lendário rei Arthur, que supostamente viveu na Grã-Bretanha do século VI, tem sua data de morte registrada como 539 ou 542. Curiosamente, isso coincide com o período da catástrofe climática. As lendas falam de golpes terríveis que caíram dos céus sobre o povo de Arthur. Mike Bailey sugere que a morte de Arthur pode ser um símbolo de algo que realmente aconteceu, talvez relacionado a esse evento celestial desconhecido. Agora, a questão se resume a uma escolha clara. Foi um bombardeio de cometa ou uma erupção vulcânica? David Keyes, pesquisador, encontrou uma pista crucial nas calotas polares. Durante a última década, uma equipe multinacional de cientistas extraiu colunas de gelo de 1.000 metros de profundidade da Groenlândia e da Antártica. Assim como as árvores formam anéis de crescimento a cada estação, as calotas polares registram o que havia em nossa atmosfera. A química da antiga atmosfera está preservada nas camadas de gelo. A equipe do professor Hammer testou um novo núcleo da Groenlândia datado da década de 530. Se pedaços de um cometa ou asteroide tivessem explodido na atmosfera, eles esperavam encontrar vestígios de elementos químicos raros, como o ídio. Por outro lado, uma erupção vulcânica massiva deixaria um excesso de ácido sulfúrico, a assinatura reveladora de um vulcão. Os sulfatos teriam sido lançados na atmosfera pela explosão, espalhando-se pelos ventos e sendo finalmente armazenados nos polos como gelo. A equipe analisou o núcleo limpo do gelo. Os resultados indicam que houve uma erupção vulcânica, mas não uma erupção qualquer. O mistério continua e a busca pelas origens os leva a explorar tanto o céu quanto a terra. Eles apresentaram o ácido sulfúrico. Na verdade, essa enorme quantidade de sulfato persiste por vários anos e é claramente mais alta do que qualquer outra coisa no mundo.
Essa parte do registro corresponde aproximadamente ao ano 535. Não há dúvida de que se trata de uma grande erupção. As evidências da Groenlândia parecem conclusivas. Muitos sulfatos e nenhum detrito cometário. No entanto, para que a erupção tivesse consequências globais, era necessário mais. Se quisermos entender o impacto climático, uma grande erupção deve deixar um sinal visível em ambos os hemisférios. Ou seja, devemos observá-la nos núcleos de gelo da Antártica e também nos registros da Groenlândia. As informações dos núcleos de gelo antárticos são menos precisas, mas, com base nos dados existentes, a equipe do professor Hammer identificou um sinal vulcânico na Antártica. Temos evidências semelhantes às da Groenlândia, embora não tão bem datadas. Isso indica que uma erupção vulcânica significativa pode ter ocorrido. Os dados dos polos norte e sul corroboram essa hipótese. Houve um enorme pico de enxofre em meados do século VI, sugerindo fortemente que as cinzas vulcânicas causaram os danos climáticos globais observados nos anéis das árvores. A ideia de vulcões causando catástrofes climáticas pode parecer desconhecida, mas os anéis das árvores e os núcleos de gelo agora mostram que, a cada 1000 anos ou mais, ocorrem grandes mudanças climáticas. O evento do século VI é apenas o mais recente. É incrível como até mesmo os cientistas às vezes esquecem que nosso século é um dos mais silenciosos em termos de atividade vulcânica. Se voltarmos no tempo, nos séculos XVI e XVII, veremos muitos vulcões em ação. Eles surgem em intervalos de cerca de 20 a 30 anos. Muitos desses eventos até se sobrepõem na estratosfera misturando-se. Não é mera especulação. As pinturas de Turner, com seus pores do sol intensamente vermelhos, não eram apenas uma questão de gosto artístico. Na verdade, foram pintadas em uma época em que o pôr do sol real tinha essa tonalidade devido às partículas vulcânicas na atmosfera. Atualmente vivemos em um planeta com mais de 200 vulcões ativos. Embora muitos deles estejam relativamente calmos, uma erupção verdadeiramente massiva poderia alterar drasticamente o clima e criar um véu de poeira que se espalharia pelo mundo todo. Para que isso aconteça, a erupção deve ocorrer perto do Equador, pois apenas os ventos equatoriais podem espalhar poeira sobre ambos os hemisférios. Felizmente, existem mais de 90 vulcões equatoriais. David Case, em sua busca pelo vulcão do século VI, concentrou-se na região do sudeste da Ásia, incluindo Índia, Sumatra, Java, Filipinas e Japão. Ele examinou registros escritos da civilização mais próxima dessa área. Em fevereiro de 535, encontrou um registro de um grande estrondo. No dia 27 de agosto de 1883, a pequena ilha de Krakatoa, localizada no estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, foi praticamente destruída pela explosão de um vulcão homônimo. As erupções haviam começado no domingo, mas a mais violenta ocorreu na segunda-feira. Foi uma explosão gigantesca, um estrondo tão alto que ecoou a 5.000 quilômetros de distância, nas Ilhas Maurício. Imagine um som gerado no Rio de Janeiro que cruzasse o Atlântico e fosse ouvido em Dakar, no Senegal. Não à toa, a explosão do Krakatoa é considerada o som mais alto já registrado na história. Há relatos de que rompeu os tímpanos de marinheiros a dezenas de quilômetros de distância. Essa erupção teve impactos significativos, lançou detritos a até 100 quilômetros de altura, causou mega tsunamis que mataram milhares de pessoas e foi percebida até no Canal da Mancha. Além disso, alterou o clima global, afetando a luz, o ar e até as cores do crepúsculo em várias partes do mundo. O vulcão Krakatoa desapareceu completamente, e a área vulcânica circundante se transformou na caldeira que conhecemos hoje. O físico Case, intrigado com esse evento, buscou evidências escritas na Indonésia. Encontrou uma pista nos manuscritos do Livro dos Reis, reunidos na década de 1850. Esses antigos textos descreviam um evento extraordinário ocorrido em meados do primeiro milênio. Segundo o arquista real javanês, Príncipe Puja, houve um poderoso trovão seguido por um tremor furioso da terra, escuridão, trovões, relâmpagos e um vendaval furioso. Uma chuva forte causou uma grande inundação, dividindo a ilha de Java em duas, criando a ilha de Matra. Os físicos consultados por Case confirmaram que a história do Livro dos Reis descrevia com precisão uma grande erupção vulcânica. A pista apontava para o lendário vulcão Krakatoa, que entrou em erupção pela última vez em 1883. Para provar que Krakatoa era o culpado, o vulcanologista islandês professor Haraldur Kottsson juntou-se à investigação. Ele buscava evidências no depósito dessa erupção, procurando carvão para datar o evento.
A tentação de desvendar esse mistério era irresistível. Krakatoa faz parte de um grupo de ilhas desabitadas de floresta tropical situadas a oeste de Java e logo ao sul do Equador. É também palco da erupção vulcânica mais famosa dos últimos tempos. Em 1883, Krakatoa explodiu, matando 36 mil pessoas no continente. Anak Krakatoa é uma criança barulhenta e briguenta. A equipe saiu da ilha apenas 2 horas depois, enquanto Anak continuava a lançar pedras e lava na área onde estavam. Do mar, foi possível contemplar um dos maiores shows de fogos de artifício da Terra. Essa atividade é parte de um ciclo que vem acontecendo há centenas de milhares de anos. Krakatoa cresce no mar, e cada pequena erupção adiciona mais rocha à ilha. Eventualmente, ela fica tão grande que se despedaça. A última pesquisa na ilha parece confirmar isso. Há 5 anos, mapearam o fundo do oceano usando o sonar. Os gráficos mostram os contornos de uma caldeira, o termo para uma cratera gigante deixada após uma enorme explosão vulcânica. Existe uma estrutura circular no oceano, muito maior em diâmetro, e é possível que seja uma antiga e gigantesca caldeira de Krakatoa. Deve-se investigar mais para encontrar evidências concretas para datar essa erupção da antiga Krakatoa. Hoje, David Keyes está avaliando os resultados de uma descoberta intrigante. A camada imediatamente acima da grande erupção foi datada como 1215, enquanto várias camadas abaixo remontam a 6.600 a.C. Analisando detalhadamente, observamos a imagem. O anúncio de 1215 está logo acima deste depósito, seguido pelo depósito da grande erupção, e em seguida, cerca de 5 camadas abaixo, encontra um carvão datado de 6.600 a.C. Essa sequência sugere um longo período de atividade vulcânica, possivelmente abrangendo milhares de anos. Essa evidência nos leva a considerar que o evento está mais próximo do ano 1215, em vez de 6.600 a.C. Na verdade, acredito que podemos reduzir ainda mais essa janela de tempo. O período de chumbo, entre 0 e 1000 depois de Cristo, parece ser o mais provável para a grande erupção que estamos investigando. O ano 535 está bem no meio dessa janela, o que fortalece essa hipótese. O trabalho de detetive de David Keyes, ao longo de 5 anos, revela uma evidência esmagadora. Uma enorme erupção vulcânica por volta de 535 depois de Cristo, no trópico. Esse vulcão teria lançado uma nuvem de poeira que envolveu o mundo, causando escuridão, seca, geada, fome e, por fim, caos e guerra. Essa catástrofe natural alterou o curso da história humana de maneira significativa. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal.